Equality. Ano 0, dia 0. Por ser o primeiro planeta a receber humanos refugiados, nada mais justo do que começar por Equality para descrever os acontecimentos que se sucederam. No dia 0, apenas as naves aterrissaram. Infelizmente, muitos se perderam nessa jornada, mas para os sobreviventes, um mundo completamente novo os aguardava. Assim que aterrissaram, as naves iniciaram o processo de despertar, adaptando a atmosfera do interior ao ambiente externo, de forma que as pessoas poderiam se acostumar antes de explorar o ambiente desconhecido. Durante todo o dia 0, nenhum humano pisou na superfície do planeta, mas esse processo de assimilação não poderia demorar, já que não havia comida nas naves. Então, no dia 1 do ano 0, logo ao raiar do dia, as pessoas saíram das espaçonaves e foram se aventurar pelo novo mundo. Lembrando que estamos utilizando anos terrestres para fazer a contagem. É muito complicado falar em ano quando estamos nos referindo a planetas diferentes. Felizmente para os colonos, o planeta Equality era um verdadeiro paraíso. Por se tratar de um planeta relativamente próximo ao Sol, o período de translação era cerca de 2 vezes mais rápido do que o da Terra, de modo que o ciclo das estações levavam apenas 6 meses. Por causa disso, a vegetação crescia bem rápido e plantas davam frutos com maior constância. Some a isso a grande variedade de plantas comestíveis. Era muito fácil coletar comida direto da natureza. Além disso, a vida selvagem era muito amigável. O maior animal terrestre, apelidado de Giant, tinha 2 pernas e nenhum braço, sendo um herbívoro que passava a maior parte do tempo parado, se movendo apenas para se alimentar. Se encontrasse um deles dormindo, poderia confundi-los com uma pedra, por causa da sua pele dura e áspera. O maior predador terrestre, chamado de Fang, não era maior que um lobo, e, apesar de andarem em bando, dificilmente atacavam grupos humanos. Isso porque eles tinham muito medo do fogo, e era muito mais fácil caçar um fur. Esses pequenos seres se reproduziam rapidamente e eram abundantes, ganhando esse nome por causa da sua pele, da qual podia ser extraído um couro de alta qualidade. Podem ter se passado centenas de anos, mas para os tripulantes das naves, era como se apenas tivessem acordado de uma boa noite de sono. Então, assim que puderam ver o planeta em que se encontravam, passaram a se organizar de imediato. Haviam muitas naves, porém apenas um continente no planeta, de forma que assim que chegaram, os colonos passaram a se organizar em pequenos grupos chamados comunas. Cada uma delas independente das demais. Algumas comunas caçavam, enquanto outras viviam somente de colher frutos para comer. A ideia era que todos iriam buscar comida nas proximidades e trazer de volta para a comuna, onde tudo seria dividido igualmente entre as pessoas. Não haviam líderes. Eram todos iguais, e se alguma decisão precisava ser tomada, havia uma votação, e a maioria decidia. A princípio, houve uma discussão do que fazer com as espaçonaves. Os painéis solares que energizavam as mesmas ainda estavam funcionais, mas não haviam equipamentos eletrônicos, com exceção dos supercomputadores de cada nave, então decidiram não utilizá-los. Lembrando do passado e como a tecnologia destruiu seu planeta natal, as pessoas preferiram abandonar as naves, como ruínas de uma civilização extinta. Não havia lugar para computadores em uma sociedade verdadeiramente igualitária. Como não haviam fronteiras, algumas discussões sobre grupos diferentes estarem coletando frutos em uma mesma área acontecia com certa frequência, mas nada realmente significativo. O primeiro real problema que temos registro ocorreu no meio do ano 2, quando membros de uma comuna, que ficava em uma área mais pedregosa, com pouca vegetação, começaram a atacar membros de outras comunas para roubar comida. O diálogo foi tentado por diversas vezes, mas por fim, 5 comunas próximas tiveram que se unir para matar todos dessa comuna, que continuavam roubando comida das demais. Um incidente trágico, mas nem se compara aos acontecimentos posteriores. Por volta do ano 5, os problemas desse sistema começaram a aparecer de forma mais clara. Já que todo o trabalho era repartido igualmente, muitas pessoas se recusaram a participar da coleta de comida, ficando apenas em suas casas, feitas de madeira e pedras, esperando para comer do que os demais traziam. Por causa disso, foram criadas regras onde, se você deixasse de trabalhar pela comuna sem um bom motivo, não teria direito a receber comida.
Claro que nem todas tinham essa regra, e nem todas criaram isso ao mesmo tempo. Mas de forma geral, ao final do ano 5, todas as comunas já tinham alguma lei nesse sentido. Infelizmente, isso só causou mais problemas. Primeiramente, muitas pessoas começaram a fingir estar doentes, e como não havia equipamentos como termômetros ou vacinas, não era possível saber se a pessoa estava ou não doente. Na verdade, por causa da falta da medicina moderna, doenças e ferimentos eram um problema sério. Haviam algumas plantas utilizadas para fazer chá, mas fora isso, se você tivesse alguma infecção, a morte era provavelmente o desfecho final. Por causa da desconfiança gerada, os caçadores e coletores começaram a duvidar das alegações de incapacidade dos seus companheiros de comuna. Então, como uma forma de fazer justiça aos seus olhos, muitos deles começaram a esconder parte de seu trabalho para não dividir com os demais. Outros passaram a consumir parte do que pegavam antes de trazer para a comuna. Afinal de contas, ninguém poderia dizer que um caçador pegou 6 furs, mas comeu um deles e trouxe apenas 5 de volta. Isso gerou apenas mais desconfiança, até o ponto que uma medida drástica foi adotada. Muitas comunas instituíram o voto para decidir se alguém receberia ou não comida. A partir daí, o frágil tecido social se desfez e o caos passou a imperar. Vários partidos começaram a surgir dentro das comunas. Algumas pessoas se esforçaram muito, mas por causa de seus baixos resultados, ou simplesmente por desavenças com alguém do grupo, acabaram por não receber comida alguma. Essa situação escalava muito rápido. Grupos grandes dentro da comuna começavam a deixar seus inimigos políticos de fora da distribuição. Alguns líderes desses grupos ameaçavam as pessoas de voltarem para que ela não recebesse comida, especialmente as mulheres. Desse modo, muitos recorreram à violência dentro da própria comuna, resultando em diversas mortes. Nos melhores casos, havia uma ruptura, e certos membros iam montar sua própria comuna. Os maiores prejudicados por esses conflitos eram os fracos. Doentes e feridos eram abandonados à própria sorte, geralmente para morrer, enquanto que mulheres se submetiam aos caçadores mais violentos, apenas para garantir um pouco de comida. A vida era difícil. E sem ninguém para mediar as desavenças, logo recorriam à violência. Paus e pedras eram armas mais comuns. Até lanças de caça estavam sendo utilizadas para matar outros seres humanos. Por volta do ano 20, o planeta inteiro estava dividido entre facções, constantemente em guerra. Eles só aceitavam pessoas fortes. Os fracos eram explorados ou mortos por eles. Este período ficou conhecido como a Era da Escuridão. Porém, em meio a todo esse caos, um homem surgiu. Seu nome foi apagado da história, mas o pseudônimo que ele adotou para si simbolizava o ideal pelo qual todos os habitantes de Equality estavam buscando quando deixaram a Terra: Karl Marx. Marx tinha conhecimentos avançados em medicina e tecnologia, criando remédios a partir de certas plantas e armas para a defesa dos mais fracos. Com seu discurso de ajudar os necessitados, rapidamente seu exército cresceu em números. Mas o mais importante é que mesmo com armas rudimentares, porém feitas de metal, até mesmo os mais fracos habitantes de uma comuna poderiam ameaçar os exércitos das facções mais fortes. Levou quase 20 anos, mas finalmente no ano 42, Marx conseguiu cumprir seu objetivo. Ele criou a União das Comunas, um país unificado que se estendia por praticamente todo o continente sob o domínio de apenas um homem. Não, um ser quase divino, que levou a humanidade para a Era da Luz, ou pelo menos era o que a maioria achava. Existe muito pouca informação sobre Marx durante ou antes da Era da Escuridão. Muitos acreditam que ele era professor, talvez de história ou engenharia, mas não é possível saber com certeza, pois Marx apagou todos os registros anteriores. O que de fato ocorreu foi que por volta do ano 25, Marx conseguiu religar um dos supercomputadores das espaçonaves. Aparentemente, sua comuna ficava próxima de uma das chamadas ruínas, e ele se lembrava muito bem de como entrar. Aparentemente, ele estava tentando religar o sistema durante sua chegada, mas quando finalmente conseguiu, ele obteve um conhecimento perdido: onde encontrar certos tipos de minério, como purificar e forjar o metal, como fabricar certos tipos de remédios. Todos os milagres que ele alegava estar fazendo nada mais eram do que os registros de várias informações trazidas dos milênios da humanidade na Terra.
E com esse conhecimento, ele conseguiu o apoio das massas de pessoas abandonadas pelos mais fortes e subjugou todos os exércitos que se opunham a ele. Infelizmente, sua bondade para com os mais fracos era apenas uma fachada. Marx queria poder, e se dizer que iria curar os doentes e proteger os deficientes lhe dava poder, então ele faria isso. Mas nem mesmo a Era da Escuridão havia preparado a humanidade para o horror que foi a Era da Luz em Equality. Entretanto, no ano 48 do calendário de Equality, as naves Entrepreneur finalmente chegaram a Prime, e uma civilização completamente nova estava prestes a começar. Mas tudo isso é apenas uma parte da Guerra dos Planetas.